Olá, graça e paz, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para visitar o texto sagrado e aprendermos com a palavra de Deus. O texto que nós vamos ler hoje se encontra em Colossenses, no seu último capítulo, capítulo de número 4, o verso de número 5 e o verso de número 6, que diz assim: Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Em primeiro lugar, nós aprendemos com este texto acerca da sabedoria. Aliás, isso não é particular de Colossenses. As Sagradas Escrituras como um todo nos ensinam e nos apontam a direção a deixarmos a tolice, a imprudência e agirmos como sábios. É um ensino de capa a capa das Sagradas Escrituras, a fim de nos tornarmos mais sensíveis com as questões de Deus, mais sensíveis com as questões humanas no nosso falar e no nosso agir. O texto também vai nos apontar a importância de aproveitarmos as oportunidades. Em segundo lugar, oportunidades. Nós vivemos em dias diferentes, atípicos. Talvez um novo tempo, um novo momento onde nós temos sido desafiados constantemente. Mas o texto nos lembra a aproveitarmos as oportunidades constantemente. E o texto vai apontar um aspecto interessante para nós cristãos, filhos e filhas do nosso Deus Todo-Poderoso, aproveitarmos as oportunidades para com os de fora. Talvez você conheça pseudos cristãos que têm sido totalmente negligentes neste novo tempo. Aliás, têm sido negligentes o tempo todo, com uma aparência de cristãos, mas com atitudes, falas que dizem totalmente o contrário do ensino correto de um seguidor e de uma seguidora de Jesus Cristo. Nós devemos sim aproveitar as oportunidades que esses dias têm nos direcionado. Oportunidades num aspecto pessoal, como indivíduos, de conseguirmos nos aperfeiçoar e nos fortalecer a ponto de testemunhar a Jesus, de Jesus para com as pessoas. A ponto, meus irmãos e minhas irmãs que assistem esse vídeo, de podermos perceber o momento certo de testemunharmos o nosso Senhor em situações totalmente adversas. O mundo todo tem olhado para nós e tentado perceber, mas espera aí, e os cristãos? E aqueles que dizem que têm uma fé inabalável? E aqueles que dizem que confiam no Senhor de todo o coração? E aqueles que dizem que a sua esperança não está nessa terra? Como vivem agora? E este é um momento muito oportuno para todos nós testemunhar como vivem, como vivem os cristãos em meio às adversidades, a ponto de que pessoas sejam alcançadas pelo nosso testemunho. Também é tempo e um tempo oportuno de capacitação naquilo que nós entendemos, compreendemos, olhando para nós mesmos, que somos limitados, que sabemos pouco, que precisamos aprender mais. E neste tempo de novas oportunidades, precisamos nos direcionar para com isso aproveitar bem as oportunidades. E em terceiro e último lugar, o texto vai dizer para que a nossa palavra seja de modo agradável para com as pessoas. De modo agradável. E a ideia aqui não é falar o que as pessoas querem ouvir, muito pelo contrário.
A ideia, a proposta do texto sagrado é nós sermos boca de Deus, falarmos aquilo que Deus quer para com as pessoas. Uma palavra, sim, de transformação, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, mas não a fim de massagear o ego. Não, não, não é esta a proposta. É muito pelo contrário, é ter a palavra certa, no momento certo, da maneira correta, nem mais, nem menos, mas temperada. E o texto vai dar esse exemplo como o sal, que não pode ser demais, porque senão ninguém aguenta, e não pode ser de menos, porque está faltando algo. Que nós sejamos em nossos relacionamentos aqueles que emanam as palavras sábias, as palavras corretas, as palavras temperadas, que diante de uma situação na qual nós nos encontrarmos, nós sejamos sábios, nós aproveitemos as oportunidades e nós sejamos aquela palavra que estava faltando, a ponto das pessoas degustarem aquilo que nós estamos falando, absorverem aquilo que nós estamos falando e serem transformadas pelo nosso Deus. É assim que o Senhor tem agido ao longo da história, usando pessoas para alcançar pessoas. Que possamos nos fortalecer com o ensino das Sagradas Escrituras e o colocar em prática dia após dia. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos nós.